Olá, minhas admiráveis! Sejam muito bem-vindas! Nós estamos muito felizes com essa segunda temporada que está sendo maravilhosa. Hoje nós estamos no nosso último episódio da segunda temporada. Vai ser maravilhoso demais esse episódio, porque eu tenho duas convidadas extraordinárias e eu vou apresentá-las para vocês. Mas antes eu quero dizer para você que eu estou muito feliz que você está me acompanhando, seguindo, assistindo os nossos podcasts. Essa temporada foi maravilhosa, não foi? Me conta aí o que você achou, porque eu aprendi muito. Nós estamos falando sobre estilo de vida, nós já falamos sobre longevidade, sobre nutrição e hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Que maravilha! Vai ser demais e eu espero você comigo assistindo todos os nossos episódios, viu? Aproveita e já assiste toda essa temporada aí, se você não assistiu as anteriores, porque foram maravilhosos. Gente, eu sou Esli Barros, host desse podcast, e hoje eu estou com duas pastoras lindas, gente. Estou com a pastora Mônica, que é psicóloga, pastora, e uma mulher muito de Deus, né? E com a pastora Vilma, que também é pastora, também é pastora, neuropsicopedagoga, terapeuta comportamental e está terminando psicologia também. Já pode até dizer que é uma psicóloga, que ela só falta entregar o TCC. Que chique! Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Estou muito feliz com a presença de vocês. A gente que se sente honrada, né, de estar aqui, uma pessoa tão amada, que nós estávamos falando para a Leslie, impossível falar não para ela, né? Gente, porque é uma mulher incrível, mas assim, é uma honra para a gente estar aqui, né? E que alcance o coração, cure o coração e a mente, né, de cada um que possa estar ouvindo esse podcast. Amém, em nome de Jesus. Verdade, a honra é nossa, né? Com certeza. Porque quando vem de você, assim, algo, eu vejo, assim, diferente. De verdade, eu vejo como missão. Com a missão, é verdade, é um propósito. É um propósito. Então, não teve como, né, falar não. Ai, que lindo, gente. Sejam muito bem-vindas. E realmente é um propósito, né? Eu falo assim que o nosso propósito aqui é despertar as mulheres, as nossas admiráveis, né, a viver tudo que Deus já planejou para a vida de cada uma delas, viver o propósito, né? E se tem algum problema, se não está tendo saúde mental, nós vamos trabalhar hoje para a gente despertar, né, para que possa procurar ajuda, para que possam ser transformadas, para que possa entender, né, o que tá passando, né? A gente começa a entender através da nossa conversa, a gente quer levar esse conhecimento. Transmite conhecimento. Conhecimento, para que eu possa entender, será que eu estou, né, precisando de buscar ajuda? E aí a gente vai. Então é isso, estou muito feliz com a presença de vocês. Gente, antes da gente começar com essas convidadas maravilhosas, eu quero dizer para você, para nos seguir nas redes sociais. Pode Admiráveis no YouTube, pode.admiráveis no Instagram. Me siga também, Esli Barros, no Instagram. Estou com muito conteúdo maravilhoso para abençoar a sua vida, tá bom? E depois, fala também de vocês, meninas maravilhosas. O meu eu vou deixar, para você deixar no vídeo, tá? Tá o meu bom. arroba também e o meu telefone para entrar em contato quem precisar cuidar mais da saúde mental. Tá bom? Que maravilha. E o seu, Vilma? O meu é Vilma Martins. Vilma Martins. E o Espaço Agir, né? Espaço Agir. Que maravilha. Gente, então, todos vocês estão convidados, tá? Para seguir nossas convidadas maravilhosas, para nos seguir, nos acompanhar. Eu quero dizer também que esse podcast é patrocinado pela Carmen Steffens Aldeia Mall. A Carmen Steffens é um lugar de muito maravilhoso lá. A Vilma foi lá. Já passei lá várias vezes, não entrei, mas já vi que a loja é linda, maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas te sigo, fico olhando os seus looks, olho tudo que você está fazendo, acompanho
acompanho, né? Que maravilha. Tá tudo lindo tá lá. Tudo lindo, gente. Lugar é um maravilhoso. lugar de muita excelência, é um lugar para Sim. você se conectar. Vai lá fazer uma visita para nós, né? Então a gente está esperando você lá na Carmen Steffes Aldeia Mall. Combinado? Vamos começar com tudo? Gente, eu quero começar com tudo hoje para vocês, perguntando. Eu quero saber, me conta como foi, o que levou vocês a seguir essa profissão de psicóloga? O meu primeiro contato realmente com psicologia foi um acompanhamento que eu precisei fazer. E depois a grande influência mesmo foi dentro da igreja, né, da Sara Nossa Terra, onde as grandes líderes de lá eram psicólogas. E eu falo que o Senhor me levou para o lugar que realmente eu precisava, né? Eu necessitava daqueles acompanhamentos, daquelas palavras, e elas usavam o conhecimento da psicologia com a palavra de Deus, então tinha um alcance muito grande de cura, de transformação. Para mim, foi muita cura emocional. Porque elas conseguiam identificar realmente, né? Conseguia fazer esse casamento perfeito, né? Com a palavra, porque se você vê, tudo está ligado, né? Tudo. Deus já está falando, elas só estavam traduzindo pela psicologia e aplicando dentro da palavra de Deus. Então foi o contato, assim, foi desse momento que e já tinha uma facilidade, gostava de ouvir, gostava de aconselhar. Já, tem que amar a pessoa. Tem que amar bastante. E eu falo assim, gente, como eu adoro histórias das pessoas. Eu amo histórias, ouvir história de pessoas. Eu lembro que eu atendi um paciente no hospital uma vez, ele... Qual que é o motivo que a senhora vem aqui todo dia, né? Ficar aqui ouvindo? Eu falei, porque eu adoro uma boa história, né? Eu gosto de uma história. Então, você tem que gostar de vidas, você tem que se alegrar com a mudança das vidas das pessoas. É isso. Uau, que Muito maravilha. E você, Vilma, conta para nós também. Então, também, Sara Nossa Terra, né? Onde, na verdade, eu acredito, todo mundo tem um potencial dentro dele, né? Só que cada um tem alguns chamados, né? Que às vezes precisam ser despertados, né? E eu acho que foi ali mesmo que despertou a forma de você ouvir as pessoas, acompanhar as pessoas. Então foi naquele ministério mesmo, né? Mas depois disso teve uma longa trajetória até eu aceitar, né? Porque decidi fazer isso. Né? Eu falo que foi muito meu esposo tem ele é um profeta, que ele sempre declarou, você vai ser psicóloga. Eu não, já tinha outra faculdade, né? Falei, não, eu não vou fazer outra faculdade. E ele, você vai ser, enfim. E aí é onde foi, despertou, sim, a igreja, né? E pelo chamado mesmo de cuidar das pessoas. E lá dentro que a gente entende que esse chamado é lindo. A psicologia dá essas ferramentas, né? Ela dá uma ferramenta, ela ajuda a gente, né? É verdade. Gente, que maravilha. E a psicologia, ela assim, é muito profundo, né? Muito profundo. Eu até falei que eu tenho vontade de fazer, mas para pensar, uma hora eu vou fazer isso. Mônica, eu queria que você me falasse se tem como a gente definir o que é uma mente sã, porque a gente está falando de saúde, né? A gente, o que a gente quer promover? Promover saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente está pensando no corpo, né? No espírito e na nossa alma, né? O que é uma mente sã? Gente, é interessante essa pergunta, porque as pessoas já procuram ajuda já quando tem um adoecimento, não é verdade? É verdade. Mesmo físico, né? Então, ela não pensa muito em prevenção, né? De já trabalhar isso, de ter o cuidado com o que você está vendo, de ter a sua mente, observar a sua mente, aquilo que está vindo, né? Então, a saúde é ter isso já. Né? Às vezes as pessoas estão procurando mais ajuda já porque já está aparecendo algum problema. Os sintomas, né? Que é o que também a OMS fala, a diferença entre doença e saúde. Elas são diferentes as definições, né? Então, ter essa mente sã é você trabalhar para isso, é você ser funcional na sua vida, você estar tranquilo em relação aos desafios, né? Porque a pessoa acha que ter uma mente sã é não ter desafio, é não ter problema. Não, tem problema. Tem problema, não tem jeito, né? Às vezes a pessoa vai mesmo, procura na clínica tratamento e acompanhamento, ela acha assim, nossa, eu vou tomar a pílula da felicidade, nunca mais eu vou ter tristeza, né? Então, não é isso. É também saber lidar com os desafios da vida,
né? Então, a mente sã vai aparecer principalmente nos desafios. Aí vai mostrar se você tem saúde ou não. E aí, quando você fala assim, não ter tristeza, né? Meu Deus, é tão forte isso, porque as pessoas acham que a gente ter a mente sã não ficar triste. Todas as nossas emoções são importantes. Todas elas. Até para você se entender melhor, não é verdade? Eu falo que elas são sinais. Sinais. Eu falo, gente, observa o que você está sentindo. Observa essas emoções. A raiva, ela está te dando um sinal. Ela tá, mas ainda mais quando no ambiente cristão, né? Porque você vem com aquela coisa, nossa, crente não pode sentir raiva, crente não pode sentir inveja, crente não é verdade? Meu Deus, né? Uma cobrança. Não, você sente. Então, é natural do ser humano, né? Então, é como você vai lidar com aquilo ali. E principalmente identificar. Todas as emoções, ela tá te indicando alguma coisa. Igual o nojo. Gente, o nojo é maravilhoso. Imagina, você ter uma comida estragada, não existisse o nojo. É verdade. Então, tá vendo como todas são importantes? Tudo são importantes. Sabe o que eu lembro quando você fala isso? Do filme. Sim, do Divertidamente. Filme Divertidamente, não é? Que tem o nojinho, que tem a tristeza. O medo. E a alegria queria tomar de conta de tudo o tempo todo. E não deu certo. Sim. Não deu certo. Porque a gente nem sempre vai viver nesse momento o tempo todo a alegria. A gente precisa de todas as emoções. Precisa do medo, porque o medo nos impede de tomar decisões equivocadas, por exemplo. Né? Uma pessoa vai saltar de uma altura. Sim. É o medo que faz ele não saltar. Né? Às vezes, você vai atravessar a rua, por exemplo. Você tem que olhar o seu medo, você olha para um lado, para o outro, fala, não, agora eu não posso, vem vindo muito carro. Então, são essas nossas emoções que nos dirigem no nosso dia a dia. E o segredo é viver elas. Lembram Divertidamente? A alegria, ela estava evitando tanto medo. E ela estava cheia de medo. Ela estava evitando tanto. Tudo aquele que parecia ser emoções negativas, ela evitava e aumentava a situação. Quer dizer, piorava a situação. Então, o que você quer ver você ficar livre, passar bem por cada momento, é você viver aquela emoção que está presente. Né? Receber aquela emoção. Você vai para a cura mais rápido. Você vai ter uma mente mais tranquila. Né? Por exemplo, você tem uma saúde mental. A saúde mental é conseguir lidar com todas as emoções. Se eu mentalmente começar a ter medo, a minha mente está pensando algo, eu não quero pensar, isso aumenta. Aumenta. Então, agora você poderia olhar, por que isso está vindo em você agora? Por que esse pensamento está vindo? Porque às vezes você sentiu até uma emoção específica, uma sensação que te remeteu a uma lembrança, uma memória lá atrás. E aí vieram alguns pensamentos, né? E aí você tem que observar, mas por que aconteceu que eu estou pensando isso? E tem pensamentos que a nossa cabeça, ela pensa. É a função da mente nossa é pensar muito, né? Então, nem tudo pensamentos são acelerados, né, Vilma? Aceleradíssimos. Demais. A Vilma trabalha muito com isso, com esse pensamento acelerado. Conta para nós, Vilma. Então, ela falando, né, da saúde mental, buscar o gatilho e saber lidar com ele, né? Claro. Mas é um do nosso papel. Mas também nós temos que buscar saber identificar o que nos está causando, né? Cada gatilho, assim como a Mônica citou. Então, buscar se reconhecer, buscar o problema, da onde foi esse gatilho, para a gente poder identificar e trabalhar. Autoconhecimento. Ter esse autoconhecimento, depois ter esse autocontrole, né? Tudo isso é identificado. Nossa, eu quero até perguntar isso para vocês. Olha aqui, até sublinhei. Como trabalhar a mente para chegar a esse nível de autocontrole? Me explica o que a gente faz, o que a gente precisa fazer, né, para a gente ter esse autocontrole, para a gente entender esse gatilho, não deixar isso tomar de conta dos meus pensamentos. Sim. Porque vou falar uma coisa assim de mim, sabe? Por exemplo, quando vem pensamentos que eu sei que vão me levar,
que se eu alimentar esse pensamento, vão me levar para um momento de tristeza, ou que eu não quero viver isso, eu mudo esse pensamento. Eu falo, não, de jeito nenhum. Começo a declarar sobre a minha vida, eu faço muitas declarações. Eu começo a declarar, eu sou filha amada de Deus, e começo ali a ativar a minha identidade. E o que a gente precisa fazer, ou se tem como a gente, né? Como que a gente faz para trabalhar e ter esse autocontrole? Você já citou quase tudo aí. Não, eu citei Você citou o que fazer, né? Primeiro, você não concordar com o pensamento negativo, porque você sabe quem que você é. Não concordar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber quem que você é. Não, então, primeiro é ter conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui. Um Ela está levando. Primeiro é o conhecimento, saber ter o conhecimento, porque se eu não tenho conhecimento de algo, eu não vou saber o que está faltando. É o que você está fazendo aqui, levando conhecimento para as pessoas. Aí ela vai vir para o autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento também? Você buscar identificar aonde você é frustrada, aonde te irrita, o que está te causando. Qual então, a área da sua vida que você precisa entender, que você não está tendo o resultado que você gostaria. Você precisa se reconhecer. E precisa entender. Exatamente. Sem autoconhecimento, eu tenho trabalhado muito isso aqui. Muito na clínica, do autoconhecimento, da identidade que você falou. Exatamente. Às vezes a gente consegue até primeiro conseguir identificar a identidade dela. Ela consegue identificar quem que ela é, os potenciais dela, igual você faz lá o perfil comportamental. Ela identifica. Exatamente. Não é tão difícil chegar nesse ponto de identificar. Mas daí, para viver a identidade, talvez é o processo mais que a gente precisa trabalhar. É o mais difícil. É o mais difícil, porque ela sabe, mas tem que começar daí, do autoconhecimento. E o autoconhecimento vai dar força igual fez para você. Peraí, eu sei quem que eu sou. Se você não soubesse quem você era, talvez você teria concordado com os pensamentos negativos. Teria ido para tristeza, teria se entregado, que é o que muitas pessoas fazem. Entendeu? Elas realmente não sabem quem ela é e elas não refutam os pensamentos negativos. Porque o que vai acontecer? A ansiedade, o medo, a insegurança do futuro, ela vai trazer pensamentos negativos. Exatamente. É natural uma pessoa que sofre ansiedade. É natural nos dias que a gente está vivendo. A gente terminou de sair de uma pandemia, né? A gente precisa falar sobre isso, gente. Precisa falar sobre isso. A gente terminou de sair de uma pandemia que as pessoas ficaram muito presas dentro de casa, sem saber o futuro, preocupadas, sem saber se... Sabe? E você começa a ver muita gente, né? Muita gente adoecendo. E as pessoas que você conhecia morrendo, e você fala, meu Deus, será que isso vai chegar aqui? Quando vai chegar? E aí, isso começa a gerar em você um processo de ansiedade. Muito grande. Você vê o passo aí, autoconhecimento. Lembra que nós também falamos em identidade? Outra coisa bem importante que nós estávamos falando aqui antes, se você realmente não souber quem que você é, a hora que chega o dia difícil, o momento difícil, vai aparecer realmente a pessoa que você está. Com as fragilidades, todas as fragilidades vão aparecer. E foi o que aconteceu na pandemia. A pandemia, então, ela só revelou o adoecimento mental que já existia. Né? E principalmente eu que estava no hospital, deu para ver lá nitidamente as pessoas assim entrar em surto mesmo, o pior, e as fragilidades delas apareceram ali. Né? E o hospital é o melhor lugar para se ver o comportamento humano diante de um desafio, porque às vezes tinham desafios pequenos, pessoas que entravam bem, sabe? Pacientes que entravam bem, mas os familiares estavam mega desajustados. Por quê? Mas eles só estavam apresentando aquilo que eles já eram, que vai ver. Então, um momento de estresse agudo vai aparecer. E aí, a hora que você tem que pensar um pouquinho, como é que a gente está se comportando, como nós estamos nos comportando quando a gente é contrariado. Quando a gente é frustrada. Gente, eu falo muito que é nessa hora que a gente entende quem tem esse controle emocional ou não. Porque é nessa hora, quando eu vou reagir,
A minha reação diante dos problemas, diante das circunstâncias, que vai mostrar se eu tenho realmente uma saúde mental ou não. Sim. Não é? E isso pode ser uma das coisas que eu também faço, muita leitura, que as pessoas podem fazer em casa e prestar atenção, que é certeiro, qual tipo de família que realmente você teve, os tipos de apego, que são 4 tipos de apego. É algo que todo psicólogo, terapeuta vai ter que dar uma olhada. Na verdade, eu ia comentar sobre isso. Para você se conhecer, a gente faz um processo, né, na terapia, tanto na psicologia, que a gente chama de anamnese. A gente faz uma anamnese profunda para para conhecer o seu paciente. Então, dentro dessa anamnese, que às vezes, né, no meu caso, né, da terapia, às vezes vai 3 sessões para conhecer, porque a gente vai aprofundando as perguntas ali para o paciente, cliente. Então, você acaba colocando pontos para o paciente que ele vai despertar dentro dele algo que ele sente ou que ele viveu e que ele não sabe. Então, esse Tá tão profundo que ele não identifica. Então, nesse processo, né, que a gente fala da anamnese, a gente busca conhecer o paciente. Esse processo é muito importante até para o próprio paciente. A gente faz para nós, né, para a gente conhecer o paciente. Falando, né, ele vai. Mas aí, com as próprias perguntas, o próprio paciente vai se vendo, se reconhecendo, tendo esse né, que a gente estava falando, esse autoconhecimento. É muito interessante, porque quando, né, o processo da terapia, tanto da psicologia, você vai fazendo alguns tipos de pergunta, alguns tipos de questionamento ali, e faz mesmo com propósito para que ele venha refletir sobre o assunto, e a pessoa para e olha para você assim, tipo assim, sério? Porque você percebe que a pessoa mesmo se surpreendeu com a própria resposta que ela nem disse ainda, muitas vezes. É muito, assim, eu falo prazeroso pra gente, porque você acaba ali na própria entrevista, no próprio momento ali com o seu paciente, ele se conhecendo. Trazendo essas tona exatamente. Coisas que muitas vezes ele porque não a gente não para ficar refletindo, né? Nós vamos a gente não para refletir não. a vida, a gente não para refletir no final do dia, o que foi que aconteceu? A gente não para, a gente vive numa correria, correndo, tanta coisa. Isso. E aí, quando você para em frente a um psicólogo, que você tem que refletir ali sobre a sua vida, que começa a se entender melhor. Eu falo assim para os meus pacientes, olha, eu não vou mudar, porque eles chegam com a esperança que o psicólogo, o terapeuta vai mudar ele, ou a vida dele. Eu falo, não é bem assim, né? E a gente só faz um processo para que você perceba quem você é. Sim. É você que tem esse controle na sua vida. Não somos nós que tem esse. A gente mostra para o paciente quem ele é. E é claro, a gente dá ferramentas, né, para que eles venham ter esse autocontrole das emoções. Traz mais uma ferramenta, então. Ó, eu já anotei 2 aqui, ó. Autoconhecimento, primeiro. A gente poderia dizer que para a gente se conhecer, a gente tem que se prestar mais atenção em nós, analisar, refletir sobre a sua vida. Conhecer. Você falou de emoções. 4 tipos de apego. São pode 4 explicar tipos isso, assim? Que aí você pode dar uma olhadinha, pode pesquisar depois qual o tipo de apego que você teve na infância mesmo. Isso foi um estudo longo e que vai refletir a criança que você foi, o tipo de apego que você teve na sua primeira infância mesmo, vai refletir no adulto que você é. Gente, né? que forte isso, é muito eu já anotei forte, aqui, ó. É muito forte. Gente, dá um Google aí. 4 tipos de apego. Então, nós temos o apego seguro, né, que é aquela família que é o esperado mesmo, é o ideal, tá? Onde os pais exercem os seus papéis, o pai e a mãe exercem seus papéis, que os pais desafiam esse filho a crescer, criam a identidade dele, a individualidade dele, respeita, ama, cuida, amor, cuidado, todas aquelas necessidades, pertencimento, todas as necessidades básicas, riem,
sabe, se divertem, dão limites Dão também, limites, né? que Então, tem que assim, dar. a família realmente ideal, Mônica, existem, sim, existem. A pessoa lidar com a frustração, ela vai lidar melhor, com percas, ela vai lidar muito bem também, com tudo. Então, tendo essa família que ela sabe que ela pode sair, ela volta, tem aquela família, né, que está ali para acolher, então ela consegue ir para a vida de uma forma melhor, lidar com as situações de uma forma melhor. E os outros tipos de apego é o ansioso, tá? O apego ansioso são as pessoas mais ansiosas na vida, né? Elas quando criança, então, elas não sabiam lidar com a saída da mãe, às vezes são os pais a mãe que teve que estar ausente, né? E depois aparecia. Então, aquilo ali foi gravado no mapinha dela lá. Da Essa criança. saída, ou a ausência da mãe foi gravada, então, e se tornou essa pessoa tensa e ansiosa, né? Então, a emoção central da pessoa ansiosa é a insegurança. É verdade. É a insegurança. Então, vai ser a emoção central dela, né? O outro tipo de apego é o evitativo. O evitativo, ele começa a fazer muitas coisas. Ela não consegue lidar, como assim, para ela lidar com as emoções é muito difícil. Entendeu? O ansioso está Evita. O ansioso está Aí ele evita, e aí, é então isso? ele evita. Ele não se conecta muito com as pessoas. Sabe? Então, assim, porque amar dói. É Se verdade. conectar dói. Então eu vou fazer. São as pessoas às vezes que fazem muitas coisas, tenta preencher com aquilo ali. Com fazer. E evita, então ela evita nos relacionamentos, no casamento, ela é uma pessoa assim que tem mais um pouquinho de dificuldade de se relacionar. A Mônica falou, né, de buscar você criança, né? É. Buscar você criança, buscar a sua criança, buscar né, o processo da terapia também. Sim. A gente busca problema até na gestação, né? Como foi gestado, aquele feto, né? Então, eu vou citar 2 casos aqui que ocorreu recentemente comigo, que é importante citar. Com certeza, bom demais. Eu atendo crianças e adultos, né? Então, uma mãe levou uma criança para mim com um comportamento todo, assim, né? Descontrolável, vamos colocar assim, né? E aí, vamos fazer o processo, né, da anamnese, para identificar o que está acontecendo com essa criança. O que estava acontecendo com essa criança? Ela estava reproduzindo o reflexo dos pais. Então, os pais eram agressivos com a criança era agressiva lá fora. Ela aprendeu. Então, a criança, elas são reflexos dos pais, aonde eles estiverem. Uau! Isso é muito, muito forte. O que ocorre com essa criança? Às vezes até a criança pode não ter o mesmo comportamento em casa, né? Ela vai só observar, mas ela vai reproduzir lá fora, na escola, com o coleguinha. Então, buscar esse problema, buscar a causa, que às vezes eu falo para os pais, né? Porque quando os pais chocam, né? Até ontem aconteceu um caso lá, uma paciente falou assim, olha, o que você falou para essa mãe, que essa mãe, isso daqui é muito legal, não. É porque os pais saem, às vezes, um pouco frustrados, porque eles mesmos percebem, assim, que está, né, tendo um direcionamento que talvez ali naquele caso não deveria, mas também que ele foi reproduzindo os pais dele. Então, nós não estamos aqui, né, para apontar, e sim buscar o problema, né, que eu falo muito a causa raiz da situação, das emoções, do comportamento da criança, nesse caso, para poder identificar e os pais saber direcionar. O que eu vou fazer agora? Muitas vezes esses pais não estão nem sabendo que está causando esse comportamento no filho, porque é o que você falou, porque é o que ele sabe fazer, o que ele viu da infância dele, é o que ele aprendeu na vida. A gente fala que, né, que você é coach, você sabe, às vezes foi crença, às vezes ele só está reproduzindo, às vezes... Então, é isso que acontece. Tem outro caso também, que foi numa igreja, que eu fui esses dias ministrar uma mini palestra lá. E depois da nossa conversa, eu e o pastor, ele citou de um discípulo, né, que, tipo assim, o discípulo estava igreja. E aí, se o pastor não passa, que é normal, e não cumprimentar ele, esse discípulo, esse X, ele sai da igreja para outra. Aí, e eu ouvindo, e ele falando sobre, assim, né, não que ele estava falando mal, mas ele estava de uma forma ali colocando os sentimentos dele. Eu falei assim, olha, para a gente poder identificar o problema,
esse paciente provavelmente ele foi rejeitado. Ferida da rejeição. E então, aí- o que faz? O gatilho. Então, mesmo que ele não se lembra, talvez foi da gestação, ele criança, né? Então, se há uma pessoa que às vezes ele ama muito, ele considera muito, passa por perto dessa pessoa, não cumprimenta, não fala um bom dia, não pega na mão, é o gatilho Ele já se sentiu que rejeitado. eu falo o inconsciente, né? Já deu um gatilho ali e aí ele já se sente rejeitado, aponta. Entendeu? Isso ele nem sabe desse processo. Essa pessoa não sabe que está passando por isso. Não Simplesmente vem a emoção dele ali, naquele momento. Se sente ferido. Se sente ferido. Porque houve uma rejeição. Isso é um gatilho, né? Não exatamente, mas a gente vai buscar a causa desse problema. Porque existe. Aí eu citei isso, né? Então tem um gatilho. E ele falou assim, olha, pastora, então vamos falar um próximo assunto. Porque a gente precisa entender o próximo. A gente precisa entender o ser humano. E é isso. E ter empatia. Leslie, cada situação que você olha, é muito interessante na psicologia, na terapia. Você olha para uma pessoa, você consegue identificar essa pessoa. Sabe? Você olhar para a pessoa diferente. Eu quero saber isso. Você olha diferente. Você, né, a gente... Vocês ficam analisando, gente? Eu principalmente, me conta isso aí. eu fui muito criticada já com isso. Mas é o meu perfil. A Mônica é mais suave. O meu perfil é ficar quieta mesmo, sabe? Não só analisando. É meu perfil. E aí eu fui muito criticada com isso. Você só analisa. Eu falei, não. Né? Só que assim, a gente acaba depois adquirindo um conhecimento que você olha pro rostinho da pessoa e você já sabe. É verdade. Né? Você já consegue identificar. Comigo, gente, me conta. Vocês ficam analisando as pessoas. Você olha para uma pessoa e já começa a analisar e fala, nossa, gente, aquela ali... Não, mas acho que é muito da fala, do né? relacionamento, sabe? E tem... Gente, quando uma pessoa tem uma ferida também, às vezes ela está derramando já. Tá. Exatamente. Entendeu? É já está verdade. pedindo socorro. Tá pedindo Exatamente. Né? Então não é porque são dons. E quando você vê o problema, assim, de uma pessoa, por exemplo, e o que vocês fazem? Tem como? Aí sabe o que é o mais gostoso? Eu vou te falar assim, que da psicologia, o que é mais gostoso? A gente tem tanta facilidade para ter resolução do problema do outro, né? Então não é só você jogar isso aqui, ó, essa aqui é a solução. Essa aqui é a solução. Ela vai ter que descobrir. Lembra do Exatamente. conhecimento? É. Lembra do conhecimento? Para mim tem o conhecimento, mas para ela está ignorando aquilo ali. Sim. Então não vai fazer diferença para ela. Exatamente. Agora a gente vai caminhar junto para levar ela aquele conhecimento, autoconhecimento e transformação. Exatamente. Então isso que é o desafiador. Porque senão a gente passava uma receita, uma tarefa e tchau. E melhorar. Exatamente. A Vilma, ela olha pra mim, ela já sabe. Se eu tô ansiosa, se eu tô bem. Não é? É verdade. E a gente vai... Assim, como a Mônica falou, é você conhecer, né, também, você ter essa proximidade. É claro que você olha para uma pessoa, mas você não busca. Eu falo muito assim, né, se nós levarmos, né, para fora tudo aquilo que a gente pira, né, você tem que descarregar. Se você ficar conectado, você não relaxa, você não vive. Até porque aquela coisa do domínio não é nosso, é um processo da pessoa. Exatamente. É um então, processo assim, a gente dela. desliga das pessoas, sim. Então, você olha a pessoa, tá tudo bem, né? Aham. A pessoa tem a vida dela ali, então a gente consegue desligar. Então, mas se eu quero observar, eu observo. Eu filmo, eu observo. Eu vou ser sincera com você. Então, Eu sei disso. Gente, eu queria saber. Mas não corre de mim, tá, gente? Por favor. Não precisa. É pra abençoar. Não, todas as vezes que... Porque quando eu falo assim pra você, que você analisou e você já viu o problema da pessoa, eu sei que vocês querem abençoar, Sim. né? E aí muitas vezes, eu não sei se vocês têm isso, mas eu já vi, às vezes eu olho pra pessoa e a gente vê, porque às vezes, como a Mônica disse, Exatamente. tá sangrando, tá muito evidente. Exatamente. E você fica querendo ajudar e a gente não sabe por onde começar. Sim. Porque como é que você vai chegar numa pessoa assim, né? E muitas vezes, às vezes eu falo alguma coisa, mando uma mensagem,
vontade, dou um abraço, dou um sorriso. E aí, não sei, né? Porque Deus é o Espírito Santo que faz, muitas vezes. Eu acho que a gente tem que respeitar o sagrado do outro Com mesmo, certeza. Não. E é muito gostoso isso, assim, as pessoas sentem quando você tem isso também, Manda sabe? mensagem de amor mesmo, que eu Sim. falo assim, sabe? De falar, ó, eu tô aqui, amo você. E Ah, às ele é vezes, muito amoroso. aquelas Sim, pessoas sim. que você conhece, que tá próximo de você. Mas claro que cada um tem que ter o seu processo, o seu momento, né? E a gente entende muito isso. Gente, me conta mais. Eu quero saber. Vilma, Vilma, eu fiquei sabendo que você tinha uma resistência para terapia. É verdade isso? Não quero nem saber disso. Negócio de terapia, isso não é para mim, não. Não preciso disso. Eu sou a mulher de oração. Diz que é assim, né? É de Deus, né? A crítica, ainda mais no meio cristão, então tem muita crítica, é falta de Deus. Na verdade, falta de a Deus. terapia, a psicologia, né? As duas andam juntas, mas são ferramentas diferentes, muitas, né? Dependendo da técnica ali, são ferramentas diferentes. Então, a terapia, assim, eu vejo mais um preconceito, que não só por ser cristã, né? Existe esse preconceito ainda do terapeuta. Então, eu, dentro da psicologia, como eu sou neuropsicopedagoga, né? Que eu comecei atuando como neuropsicopedagoga, dentro das avaliações ali do processo, dos atendimentos, eu vi a necessidade. Porque o que ocorria? Um exemplo, você vai levar seu filho para mim fazer uma avaliação, né? De alguma queixa da escola, ou você mesmo percebeu. Então, ali eu vi a necessidade de eu ter algumas ferramentas para lidar com os pais. Aprofundar mais. Exatamente. Porque você dava, como neuropsicopedagoga, você dava um diagnóstico. Exatamente, eu fazia avaliação. Você faz uma avaliação e dá um diagnóstico. Exatamente. Mas você não fazia o tratamento ali, o cuidado que aquela criança precisava. O cuidado, porque o que a neuropsicopedagoga faz? A gente faz alguns testes para identificar o problema, né? Que é a queixa da escola ou dos pais. Então, diante da queixa, a gente vai fazer os testes de avaliação. Ali eu tinha um resultado, só que daí parava. Não tinha como ajudar, né? O que ocorria muito? É claro que a neuropsicopedagoga, ela identifica e ela também encaminha os pacientes, né, para o especialista ali, que ela vê a necessidade diante dos testes. Então, eu fazia esse encaminhamento. Só que ficava vago para mim, como pessoa. Entendo. Tá? Não que não há profissionais que poderia preencher. Mas você queria poder ajudar mais. Exatamente. Você queria poder interferir nessa transformação que essa criança precisava. Exatamente. E os pais também. Entendeu? Principalmente a família. Aí eu falo assim, vem o lado pastoreado, né? Por quê? Porque a gente acaba querendo ajudar verdadeiramente essa família, essa pessoa. Porque o que ocorre? Tem vários profissionais. Então, eu encaminho aquele profissional e para mim, ficava vago. Entendo. Eu não conseguia preencher. Eu, Vilma, tá? Então, eu fui e comecei a orar. Eu já estava fazendo psicologia, né? E eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu gostaria de fazer algo mais. Eu não estou preenchendo a forma que eu queria preencher esses lares. E eu comecei a orar e Deus me mostrou. E diante disso eu fui pesquisar. Sobre algumas terapias e eu encontrei essa. E eu falo assim, foi de Deus. Foi Deus que me guiou. Porque quando eu tinha essa resistência, né, então eu ia buscar, Deus foi abrindo o meu coração e a minha mente. Tinha antes, sim, pela terapia, eu falo assim, né, um preconceito, existe ainda, né, não sei nem se eu vou ser condenada dentro da própria psicologia, que eu faço psicologia, eu sei que existe ali algumas, mas existe processo existe vários tipos de terapeutas, vários. Então você tem que buscar aquele que te identifica, naquilo que você acredita, que tem várias ferramentas dentro da terapia. E é isso que ocorreu comigo. E por isso que eu falei, a primeira que eu investiguei, que eu fui buscar, é ela. Por quê? Eu vou trazer aqui para nós também, né? Eu falo cristãos, né? Eu falo para muitos cristãos que vai me procurar, eu falo, olha, isso aqui é uma libertação. É verdade. A gente busca o problema raiz
que é desde a gestação da mãe, daquela pessoa, a gente traz aquele problema e a gente faz a ressignificação. Que maravilha. Então, é uma libertação. É uma libertação, com certeza. É uma libertação. A terapia que você usa é a mesma que a pastora Mona? Não, é outra. É outra. Ah, tá. São linhas formação diferentes. Eu tenho a formação em psicologia e sou terapeuta também em MDR, né? E fazendo a primeira pós-graduação também mundial em psicoterapia MDR, que é reprocessamento cerebral, de sensibilização e reprocessamento cerebral. Principalmente trabalha todas os adoecimentos mentais, depressão, ansiedade, mas o olhar dela é diferente, igual a algumas abordagens, né? Mas o olhar dela falo que a abordagem às vezes escolhe a gente, né? Eu olho pelos traumas que as pessoas sofreram. Então, eu só consigo ver isso, é como eu consigo fazer a leitura da pessoa. Igual você com seu perfil comportamental, para você é algo que fica fácil, né? É verdade. Então, eu consigo identificar os problemas através dessa lente, né? E eu estou identificando em relação ao trauma, porque às vezes a pessoa acha que o trauma, ela só foi uma coisa muito grande que aconteceu na vida da pessoa, uma violência, um acidente. Nem precisa ser uma coisa grande. Não precisa, mas pode ser crônica. Pode ser crônica. E na pode infância. ser também, tipo assim, por repetidas vezes. Crônica. Às vezes pode ser, por ser crônica e de estar dentro de uma família que seja, né? Que foi um ambiente mais agressivo, falas que geraram crenças negativas na sua vida. E aquela crença, ela vai reverberando. Você vai viver, tem algo muito legal que eu falo com todos os meus pacientes. Aquela crença que você tem sobre você mesma, né? Que é a crença negativa, ela vai se tornar a verdade da sua vida, né? Então, eu estava até falando com um paciente ontem, eu trabalhei o protocolo, identificamos qual que era a crença que ele tinha sobre aquela situação, né? E ele colocou, eu não consigo lidar com isso. Com a situação que ele estava vivendo, aquela memória, eu não consigo lidar com isso. Aí eu falei, a gente falando em Rio, eu falei, olha, você sabe nadar, mas quando você acredita que você não pode lidar com isso, é como se eu jogasse você dentro de um rio, mesmo você sabendo nadar, mas você acredita que você não pode lidar com essa situação. Você vai vou morrer afogado. Por quê? Porque você está acreditando que você não pode lidar com isso, mesmo sabendo nadar. Então, é muito forte. Então, o que eu faço? A gente trabalha essas crenças porque, e isso é muito interessante, aí eu faço a pergunta para a pessoa. Você me garante 100% que você não pode lidar com isso? Aí fica uma dúvida, né? Aí fica a dúvida. Porque se eu sei nadar... Sim. Esse é o nosso papel. Você entendeu? Se eu sei nadar, mas então... Peraí. Né? É igual uma pessoa, eu perguntei uma vez, eu queria passar em medicina, mas eu não consigo. Eu falei, então você me garante que você não consegue? Desafiei, você garante para mim, 100%, você tem que me garantir 100% que você não consegue passar em medicina, que ela não ia fazer medicina porque ela tinha a crença negativa de que ela não podia passar em medicina. Eu falei, você me garante? Aí já começa, não, se dedicar... Eu falei, então você não me garante. Então, toda crença negativa sobre você mesmo, ela é uma mentira. Exatamente. Sobre você. Exatamente. Ela é uma mentira, mas como você vai vivendo ela muito tempo da sua vida, ela vai se tornando, ela passa a ser a verdade e ela vai regendo a sua vida. Regendo. Entendeu? Então você tem que ir procurar realmente se conhecer e quebrar toda a crença negativa que você tem sobre você, ela é uma mentira. Então, para ir se conhecendo e quebrando essas crenças negativas, né, para você viver a verdade. Na verdade. E quantas a verdade sobre você. Né? Mas muitas mentiras a gente acredita? Quantas mentiras a gente tem? Sim. Quantas mentiras... eu falo até que assim, como se fosse sabe aquele papelzinho que vai colando? Assim? Selos, sabe? Rótulos. Rótulos. Vai colando na gente e a gente vai acreditando e a gente vai deixando que isso impeça a gente de crescer. Por isso. Mas você imagina, a sua vida toda, alguém te falando alguma coisa, e aí, o que a crença negativa ela vai se tornando a verdade da sua vida? Né? Porque aí entrou lá, eu sou burro. Sim.
Aí começa com uma dificuldade na escola, confirma, eu sou burro. Porque já estava ansioso, estressado, não conseguiu estar, sou burro. Meu Deus, ele não passou no primeiro concurso que fez, eu sou burro, tá vendo? Confirma, eu sou burro mesmo. Aí ele começa aquela questão, se eu sou burro, então inconscientemente... Tudo ele começa vai a levar ele a acreditar que isso não, é e verdade. vai levar ele a reprovar, porque ele tem que confirmar a crença de que ele é burro. Nossa. Exatamente. Esse é que é o pior. Eu tive um paciente que ele teve a ferida do abandono, com 3 anos de idade pela mãe. A mãe deixou ele com uma pessoa maravilhosa, deixou com a pessoa que ela mais amava, que era a mãe dela, ficou com a avó. Mas Ela a criança Para a criança, não entende. não vai entender. Não. Então, ele nasceu com a crença, sou abandonado, sou abandonado. E na vida adulta, por isso que eu estou te falando, olha lá para sua infância. Sim. Na vida adulta, ele terminou 3 relacionamentos. Sim. E cada relacionamento que ele terminava, ele tinha o prazer, a gente vicia em coisas negativas, de sentar e ver a pessoa ir partindo, porque era a mesma sensação da mãe partindo. Exatamente. E aí confirmava o que? A crença? De abandono, que Abandono. você sempre abandonado. Porque a crença tinha se tornado uma verdade na vida Uma dele. verdade. Aí ele Todo falou... mundo na minha vida Aí tá me vendo? abandonou. Isso, então tá confirmando, sou abandonado. Tá vendo como eu estou certo, sou abandonado? Aí quando a gente trabalha essa questão, aí quebrou a crença, ele não, mas aí ele trouxe, não, eu fiquei com a minha avó, eu fui cuidado, eu fui amado, eu tive, aliás, mais pessoas para me amar. Mas enquanto ela não consegue olhar isso e trabalhar essas questões, a dor que tem na crença, porque não é só a crença, tem a dor. Racionalmente, olha, o que você me falou foi o racional dele, né? Eu fui, racionalmente, ele sabe que foi amado, que a avó amou, que teve família, que teve cuidado. Ele entende até, talvez, até entende por que a mãe A falta teve dele que não é o deixar. amor, Não entendeu? é. Mas não foi, a dor não deixa perceber Isso. o amor. Isso. A dor, ela foi sobreposta ali. Exatamente. Gente, Eu falo muito que forte. é muito Ela não forte. A preenche. dor, ela não consegue. Ó, pensa nessa sala linda, tudo arrumadinho, com peças belas, maravilhosas. Elas estão aqui. A dor, o que ela faz? Eu falo que é uma fumaça preta que entra aqui e encobre tudo. E aí você não vê Não consegue ver, ela está ali. as suas lentes. Então, não adianta você não ir com a pessoa e não trabalhar a dor dela, que ela tá lá, a avó cuidou, tios, ele foi super amado. Ele não tinha nem consciência disso. Já Porque a pensou? dor não deixava. Então, a partir do momento que foi trabalhando a dor, curando as feridas. Ai, nossa, mas a minha avó estava ali. Ah, estava. Entendi. Nossa, mas a minha tia foi a minha segunda mãe. Ah, a minha mãe foi embora para trabalhar por mim, para me dar o melhor. Sim. E aí começa Vai a entender. Você entendeu? É. Aí, a dor foi embora, ele conseguiu enxergar outras coisas. Gente, é muito né? Você forte. falou de uma questão, né, a pessoa se achar, né, menos. Eu tive um paciente ele é advogado, carteirinha do AB, tem escritório, tudo se achando burro. Meu Deus do céu. Você tem noção do que é a crença? Tem noção do que, né, o que gera isso? A pessoa conseguiu concluir a faculdade, Sim. porque eu sei que é um processo, né? Você é advogada, você sabe. E, Passar no e AB mesmo hoje não é assim, brincadeira. Tem que estudar Não, muito. com o escritório se achando ele incapaz, ele se achava incapaz. E aí, olha só o que é trabalhar essas crenças. Né? Porque Vocês é acham? uma fala da infância. É uma Eu fala da busco sempre, nem sempre né? A gente tem gatilhos que chegam na criança, enfim, né? Não existe um ponto, enfim, né? Alguma coisa talvez está tudo certo, mas, né? Mas eu busco sempre reconhecer o que ocorreu. Mas olha, eu fui falar num chá de mulheres, deram mais ou menos umas 50 mulheres. E eu levei o testezinho de apego. Falei, vamos ver aqui, vamos aproveitar e já fazer uma pesquisa, né? Deixa eu fazer aqui um teste de apego. De 50 mulheres, tinha 3 que tinham apego seguro. Nossa, É pouco. pouco. E pelo olhar, eu sabia que uma não tinha. Olha nós analisando. Avaliação. Né? Então, assim, é muito pouco. Muito pouco. Porque às vezes eu pergunto para um paciente, mas eu sou incompetente, essa sensação que eu estou sentindo, aí a gente vai trabalhando, porque você pode pedir para o cérebro levar onde é que está a situação, que ela vai levar. Vai levar. Aí eu falei, mas aonde que você aprendeu isso? Porque tem vozes dentro da gente que não são nossas. Não Sim. são nossas. Né? São os dos pais, são as críticas do bullying na escola. Então, entendeu que foi fortalecendo essas crenças.
É verdade. Então, para você ver o quanto também a gente tem que olhar lá para trás. A criança, sempre tem uma criança dentro de nós, né? Sempre. Tem que buscar a causa. Vocês acham, gente, que as pessoas ainda têm muita dificuldade para pedir ajuda? Para, tipo assim, para ter coragem de romper as barreiras e falar, não, eu vou pedir ajuda, eu vou num psicólogo, eu preciso de uma terapia, eu sei que eu tô precisando de romper com isso daqui, sozinha eu não vou romper. Eu falo isso porque eu já tive dificuldade, eu tive muita dificuldade. Eu não tinha coragem de mostrar as minhas fragilidades, né? E em algum momento eu entendi, depois de estudar, de fazer muito curso, né? Eu falei, gente, está na hora, eu preciso de ajuda aqui nessa área. E quando a gente entende isso, gente, muda. Você sabe que... Gente, na Bíblia diz para que a gente... Na multidão dos conselhos, você vai ser bem-sucedido, você vai prosperar, né? A gente precisa de ajuda. Tem muita crítica ainda, porque ainda tem a crítica do outro, você enfrentar o que o outro vai pensar, tem muito isso. Mas a família, não, vai ser uma chuva às vezes de crítica e muito forte. Os pastores, pastor, a igreja, muita gente criticando. Mas o que você tem que olhar? Eu falo, gente, vamos olhar aqui para os fatos. Olha para os fatos. Porque você vai ver que vai aparecer em sintomas. Você não está se desenvolvendo na vida. Você tem sonhos que eles não estão se concretizando. Você sente que tem um propósito, mas não está conseguindo alcançar. Sabe? Você está se vendo amarrada na vida. Você está se vendo dependente. Sabe? Você sente que tem algo errado. Você está sentindo, tem alguma coisa. Né? Ansiedade, depressão, tristeza prolongada, raiva, pessoas agressivas, pessoas agressivas, tá fora do equilíbrio, né? Uma pessoa fala, gente, uma pessoa não é agressiva do nada. Ela não é estúpida do nada. Ela sabe, tem alguma coisa por trás, né? Então é isso que você tem que observar na sua vida. O que é? Está tudo bem com o local, com o momento que você está na sua vida? Tem visto as suas conquistas? Né? Porque para você ir para a terapia, ir para um psicólogo, para você ter uma outra percepção. Né? Ver as arestas que talvez você não está conseguindo enxergar. Talvez você é uma pessoa bem-sucedida, está passando, mas o sentido da vida tem que estar todo dia conosco. Tem que ter sabor, tem que ter cor. Né? Aquilo que você está fazendo tem que ter cor. Tem que acordar com alegria. Sim. Tipo assim, hoje eu vou, né, fazer a diferença no mundo, hoje eu vou viver um dia extraordinário. Você perguntou assim se tem muita resistência. Tem muita resistência, muita resistência. E é muito assim, né, eu acho preocupante. Porque ainda, quando você é procurado, né, já está muitas vezes, num nível bem elevado de ansiedade, de estresse, né? Infelizmente já está, né? Como a Mônica citou, todos nós damos gatilhos, né? Mas gente que não está atento, até pela nossa correria, assim como você mesma citou. Você tem uma agenda tão cheia, né? De segunda a segunda, que você acaba às vezes não se atentando dos seus próprios pensamentos, das suas próprias ações. Então quando você vê, já está ansioso, sem dormir, preocupante, irritado, agressivo, né? Você tem vários sintomas ali, já está, né, um pouco, eu falo... E vai aparecer no corpo. Aí, olha, eu vou falar um negócio para você, né? Que a gente sempre fala isso, né? Os psicólogos. Um exemplo, uma criança, um adolescente, um adulto que chega, né, a se suicidar. Ele deu pontos, vários pontos, né? Eu falo assim, ele gritou. Ele pediu socorro, né? Por que isso? Porque às vezes ele chega numa dor tão grande, tão profunda, que ele mesmo não percebeu ali, né, o seu momento de dor antepassado, né? E você precisa, assim, estar atento a qualquer, assim como a Mônica citou, qualquer tipo de pensamento e ação que está ocorrendo com você no seu dia a dia. Então, há sim uma resistência muito grande em procurar um psicólogo, um terapeuta, né? Um coach que seja para o coach encaminhar. Não, eu atendo como coach e eu já atendi várias pessoas que chegou para mim e falou assim,
eu quero fazer esse processo, mas eu não quero que ninguém fique sabendo que eu estou fazendo. E eu te procurei justamente porque você é uma pessoa discreta. Aí eu falei, meu Deus do céu. A resistência. E olha que um processo de coach é um processo para você alavancar a sua vida. Não tem nada, não é um processo de terapia e nem um processo de tratamento psicológico de jeito nenhum. Então, gente, quantas vezes eu vejo que as pessoas têm medo, têm vergonha. Muita vergonha. Vergonha de pedir ajuda. E eu queria... Por que a gente está fazendo isso aqui? É pra gente despertar nossas admiráveis, as pessoas que nos assistem, as mulheres da nossa cidade. E onde chegar, né? A nossa voz. Para que... Gente, você não tá bem? Peça ajuda. Exatamente. Começa a pedir para alguém. Conversa com uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa de confiança que pode te orientar, vai num psicólogo, um psicólogo de confiança, uma pessoa que você conhece, que vai te ajudar, porque, gente, a gente precisa, nós somos seres humanos, nós precisamos um dos outros. Se todo esse nosso trabalho, né, por que tem psicóloga? Porque é para trazer mudanças de vida, para trazer esse conhecimento, para trazer essa transformação que a gente precisa, senão não precisava ter. Com certeza. E outra coisa. Precisa. Por que tem terapeuta? Não é, Vilma? Exatamente. Né? Então, assim, a nossa saúde principal que tem que estar cuidada é a mental. Que ela vai... Porque vai psicomatizar. Isso que eu queria falar com vocês. Se eu não tiver saúde mental... Como é que você vai? Olha, na primeira temporada a gente trouxe uma pastora aqui, né? E ela foi contando o processo dela. Ela falou uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Sem sanidade não existe santidade. E aí... se a gente não tem uma mente sã, se eu não estou bem emocionalmente, eu não tenho um bom relacionamento com Deus, aí eu tenho um problema de saúde, somatiza toda a vida, hoje eu penso assim, eu não sei se eu posso falar e se vocês vão concordar, que vocês que entendem mais, mas se a nossa mente não estiver sã, o corpo também não vai estar. Não vai. Com certeza. Né? E tem uma outra coisa que eu aprendi com vocês, Li, que eu levo para a vida, né? Às vezes a gente tem alguns termômetros, olha para o que está acontecendo, né? Você falou uma vez assim, que o seu termômetro era olhar os seus relacionamentos com as pessoas, como você estava com as pessoas, né? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Porque se você estiver bem, vai estar bem. Vai estar bem. Né? Então, mas se eu estiver brigando... Cara, não está dando certo, você entra num emprego, você sai em outro, sabe? Você entra em vários lugares, você não tem amizades... Não se relaciona bem. Porque tem pessoas que têm transtornos mesmo, principalmente de personalidade, ela é muito difícil ela vir para terapia. Ela vem para terapia a hora que ela está com um estado depressivo, que perdeu vários casamentos. Exatamente. Sabe? Filhos se afastaram, amigos se afastaram. Então ela está vendo assim um furacão passando pela vida dela, várias perdas e ela não está percebendo. Ela sempre acha que é o outro que tem responsabilidade, é pelos pais, né? Culpando os pais. Tudo bem, a gente teve... porque não tem autorresponsabilidade de qualquer maneira, tá? Que nós falamos muito aqui em infância, dos prejuízos, do tipo de apego que não foi o ideal, mas eu trabalho muito isso, do papel de vítima, que muitas pessoas foram vítimas, mas pra gente pro papel de sobrevivente. De sobrevivente, né? Então a gente sobreviveu, aconteceu aquilo ali, e o que aquilo que aconteceu comigo, ou aquilo pode realmente me fortalecer ou me destruir. Mas se as pessoas se apegarem ou ocuparem, né? Ficar para sempre nesse papel de vítima, não. Porque eu não tive oportunidade. Porque o meu pai não me deu amor, porque minha mãe me abandonou. E aí, se você ficar com essa justificativa pro resto da vida, você nunca vai desenvolver, nunca vai crescer. Você falando isso dá muito... A gente acompanha casais, né? Dá muita queixa um com o outro. Né? Sempre eles se colocam no lugar... Sempre um se coloca no lugar da vítima e o outro também se coloca no lugar da vítima. E é onde vem o atrito. No casamento, no relacionamento. Por quê? Porque os dois se colocam vítima na situação. Então, eles não conseguem se perceber. Eles conseguem se identificar. O que realmente, né? O que está acontecendo com ele mesmo, dentro do próprio emocional dele. O que está gerando ali, né? As suas emoções, os seus conflitos. Então, é aonde traz para o casamento o vitimismo. E cada um ali coloca-se no lugar de vítima. E aí, quando a gente está no lugar de vítima,
Você não consegue sair do lugar, você está com a lente embaçada. Sim. E aí você fica o tempo todo ali, cada vez se vitimizando mais. E negando também, sabe? Negando, Outra né? coisa também que eu vejo muito realmente, quando nós falamos de traumas mais graves, Sim. que são coisas difíceis, muito difíceis de trabalhar, porque é dolorido para a pessoa, são lutos, né? Trabalhando com a paciente agora, 32 anos de um luto não resolvido, abusos, e fala, não quero mais chegar, eu quero esquecer aquilo ali. Mas não tem como esquecer se dentro de você não está resolvido, não está tratado. É a mesma coisa eu pegar uma ferida inflamada e eu passar ali um band-aid e deixar lá, quieto. Mas ela está inflamando, você está tendo ansiedade, você não está conseguindo desenvolver na vida, porque aquele trauma te deixou uma crença de que você tem um defeito. Eu tenho um problema, eu tenho um defeito. Eu sou impotente. E aí, por isso que é importante. Por isso que é importante. E tratar a ferida. Porque se a ferida estiver tratada, estiver sequinha, pronto. Não vai doer mais. Não vai doer mais. Tem a cicatriz? Tem. A cicatriz. Não tem como apagar a memória, né? Aí é a sua história. Mas dela você pode realmente transformar. É a sua história, não tem como negar. Mas é o que eu te falei, sair do papel de vítima. Mas realmente tem muita gente, Gisele, que ainda ela sofreu realmente. Ela tem esse papel de vítima mesmo. Ela está nesse lugar de vítima, só que, como você falou, ela talvez não vai conseguir sair sozinha. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E ela acha que não, então não vamos lá. E ela acha que não ir lá, não tratar isso, vai resolver. Não vai. Não vai. Não vai. E aí você fica como paralisada. uma ferida. É como uma ferida. Fica... Tem a casquinha, né? Só cicatriz ali na casquinha, mas... Tá lá a secreção. Então, e às vezes você vai em lugares mais contaminados, né? O que você vai em lugares mais contaminados? Vai lá e te acusa. O que é lugar mais contaminado? Às vezes já tem uma deficiência, uma falta, eu vou para as drogas, eu vou para o álcool, eu vou para o sexo, eu vou piorando. Então, eu ainda vou contaminar mais a ferida que vai tirar ainda mais da minha identidade. Né? Eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um relacionamento para me sentir vista. Aí vem a dependência emocional. Aí é uma série de coisas, entendeu? Gente, entendeu? Vocês não acreditam que acabou o nosso tempo. Vocês acreditam? Meu Deus. Meu Deus, passou rápido demais. Nossa, não, gente, meu Deus. Tem tanta coisa que eu queria conversar, tanta coisa que eu queria conversar. Mas pra gente finalizar, porque já findou ali nosso tempo, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, sabe? Qual a mensagem? O que você quer despertar hoje? Cada uma de vocês olha pra essa câmera e dê uma mensagem para cada uma das nossas admiráveis, para que se essa mensagem pudesse passar em todo mundo, o que você falaria? Eu gosto muito de usar esse versículo porque eu acho que ele é uma virada de chave, que eu vivi ele, e ele é muito real. E você vai encontrar num livro, né, chama também Picos e Vales, que ele vai estar, é a resolução mesmo, assim, a explicação desse versículo, né, que está em Romanos 8:28, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que a sua situação, assim, eu falo, meu Deus, que situação terrível, que aconteceu, olha a minha história, como é que está. Mas se você ama a Deus, todas as situações, se você tiver o olhar de aprendizado, se você tiver o olhar de como é que eu posso lidar agora com as situações, se eu pegar cada situação que acontece comigo e não me afundar nela, mas falar o que pode cooperar para a minha vida, olhar para a vida com esse otimismo, então essa situação foi difícil, mas o que eu posso aprender com ela? Porque às vezes a gente precisa errar para não ir lá mais naquele lugar, para aprender, né? Para não ter que voltar e dar caminhos novamente. Então, assim, eu posso aprender com toda situação. Mesmo numa situação muito difícil, eu posso ter um olhar positivo, eu posso sonhar, eu posso mudar a minha história, né? Eu penso desse jeito. Né? Eu posso mudar a minha Todas as história. coisas cooperam para o meu bem. Sim. E todas as vezes que não tá dando certo, eu falo assim, nossa, isso aqui eu vou aprender alguma coisa aqui, sabe? O que eu preciso aprender, onde que eu preciso crescer, qual é o ensinamento que isso vai trazer para mim, porque eu quero ir para o próximo nível. Sim, e eu consigo lidar com essa tristeza, sim, consigo, é um momento triste, eu consigo lidar com essa tristeza, é um momento de, às vezes, estar mais fechadinho, às vezes é um momento de estar mais
quieto, mas é um momento também de se alegrar, né? O choro realmente dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A gente tem que sempre ter esperança. Mesmo eu ali no hospital, a pessoa tinha esperança. Não, um milagre. Milagres acontecem para quem não pode resolver. Não perca a esperança, né? Não deixa de viver a esperança, porque a esperança faz a gente sonhar. É verdade. Uau, né? Uau, Vilma, fala para nós. Qual é o recado que você vai passar para todas as nossas admiráveis? Primeiramente, que você se ame. Você precisa se amar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É verdade. Eu tenho que falar isso para mim todos os dias. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Muita coisa, tudo. Assim como, né, no início da minha conversão, quando eu me converti, eu coloquei isso na minha mente, sabe? Isso até para veste, até para roupas. Quando eu ia colocar uma roupa, eu olhava assim e falava, será que Jesus se agrada com essa roupa? E até hoje eu faço, sabe? Eu não preciso mais falar, mas ele mesmo já fala comigo. Então, você é imagem e semelhança de Cristo. Você tem que crer nisso, sabe? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, se ame verdadeiramente, né? Você precisa se amar. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos nos amar. E ressignificar todos os dias. Porque a luta vem, os desafios vêm, né? Muitas dores vêm sobre nós todos os dias. Então, fazer essa ressignificação, né? Que é o quê? Processar para você mesma que você pode, que você é capaz, que vai passar, né? E que está tudo bem. Falar para você mesma que está tudo bem. Eu falo muito, né, lá em casa eu tenho 2 imperativos. Aí lá e eles são muito assim, imperativo o que é, gente? Imperativo é aquele que tem várias tarefas, né, e às vezes não consegue concluir ali no seu dia a dia. Aí eu ligo para um e falo, mãe, eu tenho que fazer, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, processar mesmo, tá tudo bem, sabe? Fazer uma programação do seu cérebro todos os dias. Reprogramar ele todos os dias, que tá tudo bem. E lembrando que você é imagem e semelhança de Cristo. Se ame. Amém. Se ame. Que maravilha, gente, é isso. Entendendo que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós somos admiráveis. E esse versículo, né, essa palavra admirável, veio do versículo lá de Salmo 139, 14, que diz que Deus, ele nos fez de um modo especial e admirável. Né? Que as obras de Deus são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Olha que coisa mais linda, gente. Então, a gente entender isso, que somos obras de Deus, Ele que nos criou para um propósito, para viver uma vida abundante, próspera. E se hoje você não está vivendo isso que você gostaria, é possível, né? Procure o caminho que você precisa, o que precisa mudar, né? Procure ajuda, tem pessoas querendo te ajudar, tem muita gente querendo te ajudar, né? Tem a pastora Mônica, tem a pastora Vilma, que são profissionais de excelência, que estão aqui trazendo esse conteúdo, trazendo esse conhecimento dela para nos fazer crescer, né? Para que a gente possa entender que se eu tiver essa saúde mental, se eu souber quem eu sou, se eu tiver uma identidade ativada, eu vou mais além, eu não vou deixar as circunstâncias me abater, eu vou reagir com sabedoria diante dos problemas, né? E ter uma vida próspera e abundante. É isso que eu quero, né? E que nós declaramos e profetizamos para a sua vida. Gente, muito obrigada! Muito obrigada! Eu agradeço de coração, foi maravilhoso conversar com vocês. Eu que agradeço. Foi uma bênção. Que Deus possa abençoar, honrar vocês em tudo que vocês forem fazer. Amém. Né? Que possa acrescentar esse tempo no dia de vocês hoje. Amém. E que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão conosco também. Continue nos assistindo, muito conteúdo relevante, maravilhoso, que vai abençoar a sua vida. Nós estamos trazendo aqui convidados
pessoas inspiradoras, que têm uma história de vida, que têm princípios, né? São pessoas que realmente eu posso dizer que são mulheres admiráveis. Então é isso, que Deus possa te abençoar. Continua nos seguindo aí na rede social, dá o seu like nesse vídeo. Quando você dá um like, você está me ajudando a levar essa mensagem para outras pessoas. Dá um like, compartilha nos seus grupos, para os seus amigos, para aquela irmã que você sabe que está um pouquinho triste, sabe? Que está precisando de ouvir uma palavra de esperança. Manda para ela esse vídeo, combinado? Gente, um beijo no coração de vocês, excelente dia para você, que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e eu fui.